Segundo ano. Hoje teremos aula de ciências. Nós vamos falar mais a respeito de seres vivos. O que são os seres vivos? Nós vimos, Nós estudamos que existem diferentes tipos de seres vivos no nosso planeta. E foram descobertos mais de 1 milhão de seres vivos, fora aqueles que ainda não foram descobertos. São muitos, né? Olha só, eles foram divididos em grupos. Nós conhecemos os animais e as plantas. Nós, seres humanos, somos considerados animais, tá? Isso mesmo. Além disso, tem as bactérias, os vírus, os fungos, as algas e os protozoários. Estes são vistos apenas por meio de microscópios. Hoje nós iríamos falar também a respeito das características dos seres vivos, Os seres vivos, ele tem um ciclo de vida. Eles nascem, eles crescem, eles podem se reproduzir e morrem. Então, esse é chamado ciclo de vida do ser vivo, tá? Todos os seres vivos, eles precisam de água e de alimento para a sua sobrevivência. Tia Luana vai passar um vídeo para vocês a respeito desse assunto. Fique bem atento, porque ele explica de forma bem divertida, certo? Então, assista o vídeo e depois veja as instruções das atividades de hoje a ser realizada, na página 18 e 19. Olá! Hoje nós vamos aprender o que são seres vivos e não vivos. Aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Ser é tudo aquilo que existe na natureza. Animais, plantas, pessoas, objetos. Ou seja, tudo que existe é um ser, podendo ser vivo ou não vivo. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Como exemplo de seres vivos temos os animais, que nascem, crescem, se reproduzem, ou seja, têm os seus filhotes e morrem. As pessoas também são seres vivos, pois também nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E o que você acha das plantas? Você já viu uma planta nascer, crescer, se reproduzir e morrer? Sim, isso acontece. As plantas também são seres vivos. Os seres vivos precisam de água, luz e alimento para sobreviverem. Os seres não vivos não possuem vida e podem ser os objetos criados pelo homem, que não são vivos, como carros, roupas, computadores, brinquedos, etc. Agora, observando a paisagem, me diga o que é ser vivo e não vivo na figura. São seres vivos as plantas e seres não vivos as pedras, as rochas, a neve. E nessa imagem? São seres vivos a árvore, a grama e toda a vegetação. E não vivos nuvens, montanhas. Crianças, agora vocês irão abrir na página 18 para realizar as atividades da página 18 e 19. Número 1 está pedindo para você observar o diagrama e está identificando, por cada letra e um número, o lugar de cada ser vivo. Então, vamos ler as frases, e indicar a posição de cada ser vivo no diagrama.
A letra A já está respondida, né? Olha só, as orelhas de pau são fungos encontrados em troncos de árvore. Quais que são? Qual é a imagem? É o que? Na linha 3 e na coluna P. Então, aí você escreve primeiro a letra, depois o número. Então, B3. Na letra B, as bactérias apresentam formas variadas. Os lactobacilos, por exemplo, têm forma de bastão e são usados na fabricação de iogurtes. Qual dessas imagens? Quais são os glóbulos? Isso está na linha 4, na coluna D. Então, você vai colocar aí, né, dentro desse quadradinho, D4. Na C, o pinheiro do Paraná é uma árvore que pode alcançar 50 metros de altura. Qual que é um pinheiro? Onde você está vendo um pinheiro? Tem apenas um aí, não é? Nesse diagrama. Isso mesmo, né? Na coluna A, na linha 2. Então, você vai colocar A2. Letra D. A ameba é um protozoário que vive no meio aquático. Qual que é o protozoário aí? Isso mesmo. Na linha 1, na coluna C. Então, C1. E por último, o beija-flor, né? Onde está o beija-flor? Está na coluna A, na linha 4. Então, A4. Muito tranquilo, né? No número 2, considerando o diagrama da questão anterior, agora você vai pintar com os seres vivos conforme a indicação a seguir. Então, a planta, você vai pintar o quadrinho de azul. Qual que é a planta aí? Não é o pinheiro? Então, você vai lá no pinheiro e pintar o quadrinho onde está o pinheiro de azul. Fungo. Onde está o fungo? Está onde? Na B3, não é? Então, você vai pintar de verde. E assim você irá fazer com os outros também. Na página 3, o que acontece? Você vai observar essas duas imagens e vai ver quais são as características, né, dos seres vivos que estão representados em cada uma delas. Nessa primeira imagem, o que você vê? Um esquilo, né? Um esquilo e logo abaixo uma ave. Então, isso quer dizer o quê? Todos os dois estão se alimentando. Então, nessa imagem está querendo te mostrar, né, a necessidade de alimentação do ser vivo. E na segunda imagem? O que é isso? É um peixe-boi. E lá dentro da barriguinha desse peixe-boi tem o quê? Um filhotinho, não é? Então, está simbolizando o quê? Qual o ciclo da vida do ser humano? E isso, reprodução, né? Além disso, a necessidade deles de estarem na água. No exercício número 4, você vai observar aí essas duas imagens. Nas duas imagens, é o quê? Tem tartarugas, né? Então, você vai responder de acordo com essas duas imagens. Ó, a primeira imagem precisa de água? Essa primeira imagem é de uma tartaruga de brinquedo, é um ursinho. Então, não precisa. E a tartaruga ser humano, que tem vida, precisa de água? Sim. Então, você vai observar e ler cada uma dessas perguntas e colocar, responder sim ou não. Boas atividades para vocês!